amigos do Saúde Digital, tendo a honra de receber aqui no estúdio, mesmo que virtual, eu estou presencial no estúdio, ele não pôde vir, está aqui no telão, aqui do meu lado, Dr. José Alencar, como que eu posso dar esse adjetivo? Um monstro da internet, é um adjetivo meio pesado, mas o cara da internet hoje, para você ter uma ideia, ele tem mais de 45 mil seguidores no Twitter, que é uma ferramenta muito pouco utilizada pelos médicos, pela medicina brasileira, e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, falando pro médico, pessoal. Ele não fala pro paciente, não. Ele fala pro médico. E o tema aqui, além de ser um cardiologista, arritmologista, excelente, ser embaixador da Cardiogram, a comunidade da SD Conecta, ele sabe muito sobre medicina baseada em evidências. Esse tema, pessoal, ganhou muito destaque com a pandemia e a gente vai discutir um pouco qual que é a importância da medicina baseada em evidências. Isso deve ser ensinado na faculdade? Como que é vista a medicina baseada em evidências com o Zé Alencar e a sua relação com a tecnologia na saúde? Alencar, seja bem-vindo, muito obrigado aqui por estar conosco, participando aqui do nosso podcast. Fala um pouquinho aí do seu background antes da gente entrar no tema. Valeu, Lourenço, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra. Eu sou um cardiologista, eu acho que a medicina baseada em evidências é a maneira que nós temos para entregar o melhor cuidado para o paciente e assim sermos também melhores profissionais, né? Então é nessa tecla que eu bato o tempo todo. Eu trabalho em hospital, eu trabalho em consultório, eu uso a medicina baseada em evidências diariamente e ao mesmo tempo eu tento me manter antenado, né? Eu não quero ficar só na medicina baseada em evidências e esquecer de colocar meu consultório para frente, né, de aprender mais sobre cardiologia, eletrocardiografia, ensinar para os meus alunos, né, enfim, investir dinheiro, tudo isso tá ali no meu radar também como aprendizado, ensinamento, como coisas que eu gosto de ler, de ouvir, de falar, de conversar. Então, eu acho que a medicina baseada em evidências, ela tem, que é o ponto central, né, da minha atuação, ela que faz tudo girar ao redor. Eu acho que ela não é uma ciência que vai contra tudo isso, pelo contrário. O que eu tento falar nas redes sociais é que não, olha, que é o ponto central. E a partir dela a gente pode ter muitos benefícios, né, na nossa prática. Perfeito. Ô, Alencar, e @José Alencar no Twitter e no Instagram? José N. Alencar, como é? José N, que tem o Nunes, né? Então é @José N de Nunes, Alencar, tudo junto. Lá no Twitter, Lourenço, estou chegando nos 50 mil, tá? 49,100 e pouco. Olha aí, já, que tá legal, cara. lá. E o Twitter, ele se mostra uma ferramenta muito interessante, né, Alencar? Que eu acho que ainda é pouco utilizada pela medicina brasileira do ponto de vista dos médicos. Mas vamos lá. Explica aí, define pra gente aí medicina baseada em evidência. É uma hype, é uma modinha? O que você tem de definição pra gente? Eu espero que não seja modinha, viu, Lourenço? Eu espero que seja assim a maneira como nós vamos pensar, nós médicos, né? A partir de agora, de maneira majoritária. Eu espero que seja isso, porque você vai ver, para quem não conhece ainda esse termo, né? Ou para quem não conhece para que serve a MBE, você vai ver ao final da explicação que ela tem um objetivo de existir que é muito nobre e vai fazer muito bem ao paciente e ao médico também. Toda a medicina é baseada em evidências, né? Tudo que a gente faz a qualquer momento na nossa vida de médico, da nossa profissão, é baseado em alguma evidência. Agora, evidência boa ou evidência ruim? Né? Se a gente pegar eu tenho aqui, Lourenço, um livro do William Osler, um livro de clínica médica, né? Lá de 1896, se eu não me engano. Né? E aí eu abro lá a parte de cardiologia, eu vou ler. É engraçado, porque naquela época lá, o capítulo mais longo da cardiologia era de sifilite aórtica, para você ter ideia. É uma doença que, pra ser sincero, eu acho que hoje nem se ensina mais essa doença, né? É muito rara hoje em dia. Ela não está mais em tratados de cardiologia. Então, olha como as coisas mudam, né? Naquela época, lá, em 1896, se chamavam arritmias cardíacas, que é a minha subespecialidade, de neuroses cardíacas, que a pessoa está nervosa, na neurose, e aí ela tinha uma arritmia baseada nisso. Olha o que se acreditava, né? Os tratamentos eram baseados na neurose. Então,
ficar mais tranquilo, ficar num quarto escuro, às vezes tomar um banho de banheira com água fria, enfim, era aquela evidência que existia naquela época, né? Hoje nós crescemos muito, a gente tem um século inteiro de evolução desse livro para hoje, e essa evolução é de evidência científica. Então, no decorrer desse século, fomos adquirindo cada vez mais conhecimento, e esse conhecimento era de evidências de melhor qualidade. A gente teve tanto melhor qualidade de aprendizado, de evidências fisiopatológicas, anatômicas, né, nesse século. Depois a gente começou a testar novos medicamentos. A ciência dos medicamentos em si, ela é uma ciência, se a gente parar para pensar, na verdade, muito recente, né? Os antibióticos são da década de 30, década de 40, né? Então, isso tudo é muito novo na nossa vida. A gente acha que não, né? A gente acha que está tudo muito descoberto, mas não. E aí, nessa última fase, essa fase em que nós estamos testando novos medicamentos e a eficácia das suas terapias, a medicina baseada em evidências passa a ser ainda mais importante, porque ela é a ciência que vai dizer assim, olha, esse estudo que você fez para poder definir que o medicamento X ele atua nesta doença e atua de maneira efetiva, é um estudo que tem bom rigor metodológico, tem uma estatística favorável, é significante, tem um apelo clínico importante, vai ter resultado depois. Mais para o futuro, a gente pode estudar até sobre a custo-efetividade dessa terapia. Mais para frente, a gente pode falar até da bioética dessa terapia, né? Então, tudo isso gira em torno da medicina baseada em evidências, né? Aplicando medicina baseada em evidências, essa ciência que eu defendo, a gente está sempre na busca do que é melhor para o paciente, do melhor diagnóstico, você que trabalha com radiologia, né? Do melhor exame que é capaz de detectar com a melhor acurácia, e a melhor acurácia é aquele ponto da curva em que vai ter uma maior área sobre a curva ROC, né? Então, ter conhecimento desses termos todos aplicado no dia a dia do paciente só vai ter benefício. E o benefício para o paciente é sempre um benefício direto, não é nem indireto, para o médico, né? Porque ele vai ter uma atuação melhor, ele vai ser mais valorizado, os seus pares vão perceber que esta pessoa está praticando uma medicina de excelência, né? Esse é um caminho que pode demorar um pouco até atingir benefícios reais, né, em termos financeiros e de qualidade de vida, mas atinge, chega lá. E quando atingir, é consistente, né? Quando você consegue atingir a qualidade de vida e o benefício financeiro de ser uma autoridade médica, e você chegou nesse nível de autoridade médica fazendo a coisa certa, você vai ficar naquela posição consistentemente. Ao passo que se você pega algum atalho para chegar nessa posição, talvez não tenha tanta consistência, né? Você vai, enfim, rapidamente você vai ganhar mais, vai ser mais valorizado, mas também não vai ficar por lá por muito tempo. Então eu defendo isso. Lá na década de 70, Lorenzo, é que começou a se ensinar medicina baseada em evidências. Começou a se falar, perdão, melhor dizendo. Começou a se falar sobre isso, medicina baseada em evidências, né? Foram 2 médicos no Canadá, agora já na década de 80, o Guiar, e agora o outro nome eu acabei esquecendo, Guiar e... esqueci, David Sackett. Né? Esses 2, um era professor, o outro era aluno, eles começaram a falar e filosofar sobre, bom, como é que a gente vai definir essa nossa busca pelo melhor estudo científico, pelo rigor metodológico, e como que a gente vai fazer com que essa busca pelo rigor metodológico e a melhor evidência científica, ela tenha os seus prós e contras, que existem contras também sobre isso, né? E a gente pode comentar depois. Como é que a gente vai fazer tudo isso, seus prós, seus contras, suas definições, suas filosofias, suas bases, né? Serem algo que pode ser ensinado, passado de geração a geração e até mesmo mensurável, né? Eu posso, de maneira subjetiva, mas posso mensurar se um médico atua mais ou menos baseado em boas evidências hoje em dia, baseado em tudo isso, né? Então, essa é uma ciência nova, como você viu, né? De 80 para cá, começa a se discutir o ensinamento dela. De 2000 para cá que a gente tem falado mais, né? Mas uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, que eu que não estudo muito MBE, mas o que não é medicina baseada em evidência, né? Não deveria ser toda medicina dessa maneira? Aonde que os críticos se apoiam, Alencar?
para falar da MBE, assim, porque na minha opinião, como você disse lá no século XIX, aquela eram as evidências à luz daquele momento, então elas estavam ali, mas eram as evidências que tinham, né? Se nós chegamos em 2023 e a gente tem como conseguir evidências muito mais fiéis, fidedignas, pelo avanço principalmente da tecnologia e da sociedade, por que criticar isso? Eu tenho sinceramente dificuldade de entender isso. A crítica vem, não é da questão de que eu quero ter uma atuação sem evidência científica. Não é nem esse o ponto dos críticos, né? O ponto dos críticos é que esse rigor metodológico perseguido por quem trabalha com medicina baseada em evidências, ele tem seus prós e contras, e esses críticos, eles olham muito mais para os contras do que para os seus prós. Eu vou até elencá-los, né, para ficar mais fácil a gente ter esse debate, né? Mas a medicina toda é baseada em evidências, mesmo na época do William Osler, lá em 1896. Mesmo as neuroses cardíacas e os seus tratamentos com banhos em água gelada eram um tratamento baseado em evidência daquela época, né? Hoje em dia, nós temos que lutar para ter evidências de melhor qualidade, né? Em primeiro lugar, o médico precisa entender que a observação dele não é importante. Lourenço, isso é muito difícil de tirar da cabeça do médico, né? Eu acho que existe aqui um viés, desde a época da formação, um viés de autoridade. Esta palavra que eu vou comentar aqui agora, ela é uma palavra usada em muitos estudos científicos de bioética e medicina baseada em evidências também. Elas descrevem o paternalismo médico, né? Que é o médico que atua como se fosse um artesão, né, sobre o paciente e tem todas as respostas, as medidas, as intervenções que vão acontecer dali. Então, como o médico é muito, muito, muito propenso a atuar desta maneira, através da sua formação médica, que é uma coisa que eu acho que tem que mudar, ele, quando é colocado de frente por uma pessoa e chega e fala assim, olha, mas isso não funciona, isso que você está fazendo. Por que não funciona? Porque eu tenho um artigo científico aqui demonstrando que não tem eficácia nessa tua terapia. A resposta dele é sempre aquela resposta, é óbvio, né, até agressiva, né, a isso. Olha, tem sim, funciona, porque eu já usei aqui nos meus pacientes e estou tendo sucesso aqui neles, né. Esta observação, para ser muito técnico aqui agora, para ser moderadamente técnico, para falar a verdade, essa observação que o médico faz, do ponto de vista da medicina baseada em evidências, ela é o menor grau de rigor metodológico que existe. A opinião do especialista, a observação do especialista. Isso por quê? Porque podem haver fatores confundidores. Esse paciente que ele acha que está fazendo bem, na verdade, ele pode não voltar no futuro porque morreu e ele não sabe. Esse paciente pode ter melhorado por outros fatores, sabe? O médico deu aqui o remédio ao paciente, mas o paciente saiu e tomou um chá depois. E aquele chá é que teve o benefício, não foi o remédio, né? A doença então são vários fatores que estão... A doença ia melhorar de qualquer jeito, com ou sem. Exato. Perfeito, a história natural da doença. Então, tudo está ali que limita a limitação, limita a observação do médico. E como a observação do médico é uma ferramenta que está ali, talvez a ferramenta de maior poder que o médico tem quando está diante de um paciente, a sua observação, é o que ele aprendeu a ver, a observar, é o que ele aprendeu a tirar do paciente, né, conversando com ele, examinando ele. Quando tudo isso daí, ele se vê impotente em relação a isso, eu acho que a primeira resposta é de agressão, é de se defender, é de não gostar dessa nova ciência, entendeu? Faz sentido. O rigor metodológico tem que ser procurado o tempo todo. E aí, às vezes, para justificar uma terapia que pode dar dinheiro a essa pessoa, pode ser o ganha-pão dela, né, Lourenço? Para justificar aquele ganha-pão dela, ela pode começar a tentar forjar ou criar evidências científicas. A questão é que evidências científicas forjadas e criadas são evidências científicas falsas, obviamente, né? E quem treina medicina baseada em evidências, quem estuda sobre isso, consegue detectar indícios de fraude ou de evidências científicas forjadas, né? E aí que está também, porque as pessoas podem dizer assim, não, mas tem estudo científico aqui, ó, que defende minha atuação aqui, uma atuação picareta, por exemplo, né? Tem aqui um estudo científico que defende eu fazer isso aqui, ó.
Aí o especialista em MBE vai ler o estudo e vai dizer, na verdade, não, meu querido, olha, aqui tem evidências de fraude nesse estudo, aqui não houve rigor metodológico, essa evidência científica aqui é falha. Então, parece, Lourenço, no final das contas, que nós estamos atuando contra a medicina, contra um médico, contra o crescimento de um profissional que estava conseguindo agora sim virar uma autoridade e conseguir ganhar dinheiro, entendeu? É por isso que eu acho que a medicina baseada em Entendi. evidências, em muitos, acaba causando um pé atrás. Entendeu? Faz todo sentido, Alencar, e às vezes, né, o picareta vai ter esse caminho, Alencar, mas às vezes a gente tem aqui uma zona cinzenta em que ele considera as evidências que elas não são fortes suficientes para justificar aquela conduta. Ou este especialista, ele não está tão calcado, antenado nas evidências corretas para tomar sua conduta. E é muito interessante, Alencar, porque no desenvolvimento de um produto digital acontece a mesma coisa, Alencar. É muito legal isso, porque por mais hoje eu não atuo, não estou atuando com a prática médica, com assistência, e eu sou líder de um produto digital que você conhece bem e a gente conversa muito a respeito, você me dá muitos feedbacks, né? Quando a gente assume posições baseadas na experiência, por exemplo, eu acho que aquele botão ali na cardiogram da cor amarela vai levar as pessoas a clicarem mais. Essa é a maneira errada de fazer. Existem N maneiras muito mais difíceis, Alencar, muito mais caras, muito mais demoradas, que não vêm da noite para o dia, em que eu consigo ter evidência se o botão precisa ser amarelo, precisa ser verde, ou se não tem que ter botão. E com o desenvolver do meu negócio, eu pude perceber a importância disso, em que pese o valor, o preço disso, de desenvolver um produto digital com esse rigor, e o tempo que isso leva. Então, é muito legal, assim, você falando, e essas são as nossas discussões aqui no time de produto. Quais são as evidências que você tem para a gente tomar essa decisão? Por quê? Eu não vou prejudicar o paciente, porque é um produto digital, mas eu vou gastar tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro são os principais fatores para um produto digital ter sucesso. Então, quando você ficou muito claro agora para mim a sua explicação. E como que a gente pode levar isso? A gente pode avançar nesse conceito, Alencar? Tem que ir para a faculdade? Já está na faculdade? Como que você vê isso? Lourenço, está nas faculdades, mas eu acho que ainda de maneira muito rudimentar. Na maioria, claro, né? Eu aqui estou falando como maioria, mas eu não estou falando que todas são desta maneira, né? Existem ilhas, né, de grandes aprendizados em medicina baseada em evidências em algumas universidades aqui, algumas mesmo, poucas, contam-se em uma mão talvez, quantas são as que têm um ensino, digamos, mais próximo possível do ideal em medicina baseada em evidências. Agora, se você olhar para o currículo de todas as universidades brasileiras, medicina baseada em evidências está em todos os currículos, né? Só que de maneiras um pouco falhas, né? Eu vou explicar aqui o que eu acho que pode ser um problema e a partir de que ponto é que pode melhorar, né? O primeiro ponto que eu acho que é um problema, esta matéria é dada para os alunos muitas vezes como uma matéria opcional e ainda em fases muito precoces da universidade, em que os alunos ainda são também mais imaturos, tá certo? E que ainda não passaram pelo ciclo clínico, por exemplo. Tem E eu aquela acho que isso é um ponto de mudança. né? Tem a chatística lá, né, dos primeiros anos, que é a Exato. estatística. A gente costuma falar que é Exatamente. a chatística. Porque a gente não está preparado, esse é o né? segundo ponto que eu ia falar. Esse é o segundo ponto de melhoria, Lourenço, que eu acho assim que deveria haver ou duas disciplinas diferentes, uma de bioestatística e uma de medicina baseada em evidências, ou não deveria ser dado bioestatística, e sim apenas medicina baseada em evidências, se for ver, né? A medicina baseada em evidências fica também uma matéria chata, maçante na universidade, exatamente por isso, porque é chato. Você calcular valor de P, eu me lembro, Lourenço, na minha faculdade de medicina, quando eu estava me graduando,
a prova de bioestatística tinha uma questão lá que todo mundo já sabia que ia cair, que era para calcular um valor de P na caneta, no papel ali, sabe? Ao vivo. Como? Por quê? Que benefício isso me trará para um médico? Eu lá com meus 22, 23 anos, o que eu via sobre isso, né? Que benefício isso vai me trazer? Para mim era uma coisa chata, eu preferia decorar como é que eu ia responder aquela questão e estudar clínica, né? Nefrologia, que essa é a prova da semana que vem. O currículo médico ele tem que ser direcionado para populações diferentes, em momentos diferentes do ciclo de vida dessa pessoa, né? Então, quando essa pessoa já tem pelo menos alguma expertise clínica, ela vai conseguir entender o que é isso daqui, ó, que eu estou apontando, medicina baseada em evidências, do ponto de vista de interpretação geral das coisas, e não da parte estatística dela. Só para dar um exemplo, o livro de Medicina Baseada em Evidências, nos seus fundamentos, ele possui 9 capítulos, né? Um é sobre estatística, tá? Então, a estatística, ela faz parte... E, aliás, o nome desse capítulo, Lorenzo, estatística para quem não gosta de matemática, que é meu caso, e fui eu que escrevi esse capítulo, entendeu? Então, você vê, lá eu coloco uma estatística, eu não diria rudimentar, né? Não é bem essa a palavra, mas eu coloco a estatística básica que serve só para fazer o indivíduo que vai ler esse artigo científico entender os termos, o que se fala. Mas em momento algum ele é chamado para fazer um cálculo na mão, entendeu? Ou mesmo decorar a fórmula. Não, ele entende a fórmula para aplicar no estudo científico que ele está lendo hoje, para que amanhã ele chegue no consultório e consiga entregar ao paciente que vai chegar a melhor terapia possível, baseada nos estudos que ele leu no dia anterior, entende? Então, esses são 2 pontos que eu acho que deveriam mudar. Deve ser dado ou em fases mais tardias da faculdade, quando o indivíduo já viu o ciclo clínico, e, ponto 2, não deve ser focado em bioestatística, deve ser focado em entender o que são. Capítulo 1, o que é a medicina baseada em evidências. Capítulo 2, muito interessante esse capítulo, o que é a medicina enviesada por evidências. Onde é que entra, por exemplo, a indústria farmacêutica, com seus patrocínios, com a busca por aumento de preço de ações, isso influencia? Influencia, esse é um contra da medicina baseada em evidências, né? E a gente precisa conhecer, porque não dá para varrer isso para debaixo do tapete. A gente tem que ler um artigo pensando que esse contra existe, que ele está lá ou não, né? Então, esse é o capítulo 2. Capítulo 3, vieses em estudos científicos. Capítulo 4, como ler um artigo científico. Raciocínio bayesiano no capítulo 5 e por aí vai. Eu estou citando esses nomes para demonstrar que ela é uma maneira de ver a evidência científica quando ela chega na sua frente. E Recebi aqui um contextualizado, artigo. né? E é contextualizado Exato. ao problema que o médico enfrenta no seu dia a dia. E Alencar, fala aí um pouquinho dos seus materiais, né? Além do @JoséNAlencar, Instagram e Twitter, você tem livros publicados. Onde que encontra esse livro? Conta aí pra gente. Lá na minha bio tem o link para todos eles, né? Então, quem entrar lá na minha rede social, @JoséNAlencar, tanto no Instagram como no Twitter, a bio é a mesma e vai estar lá o link para os livros, né? Fora isso, você pode colocar no Google, procurar pela Amazon, pela própria editora, né? Que são todos pela Sanar também, dá para pesquisar por lá. O que eu recomendo mesmo, eu como bom pão duro que eu sou, Lourenço, eu recomendo botar no Google, né? E ver qual é o mais barato que está lá, qual que você vai receber mais cashback e por aí vai. Então, é basicamente isso. Mas os meus livros são o Manual de Medicina Baseada em Evidências, esse que está aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, que eu estou apontando aqui para ele, está atrás de mim. Esse é o livro, meu best-seller, né? Ele concorreu ao Prêmio Jabuti do ano passado, ele foi um dos finalistas, infelizmente não chegou lá, mas para mim já foi uma honra enorme, né? Antes dos 40 anos, já tem um livro finalista do Jabuti, espero que seja só o primeiro, espero que esse título venha com outro livro um dia. Eu tenho livros de ECG também, né? Porque eu sou arritmologista e fiz fellow em eletrocardiografia em Barcelona com o Antoni Baez de Luna. Foi, acho que, o momento de maior aprendizado da minha carreira, foi a época que eu fiquei lá com o Baez de Luna em Barcelona. Ele é um senhorzinho já, é o cara que mais publica em eletro, mesmo já tendo passado dos 90 anos de idade, e ele tem um conhecimento absurdo sobre eletro, me ensinou muita coisa que aqui no Brasil não se falava. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei, não, tem que escrever isso em português, tenho que vender. Então, eu fui escrevendo aos pouquinhos. Eu escrevi um manual prático de ECG, assim que voltei lá de Barcelona, isso em 2016, né? Um livro de tiragem limitada, era mais um experimento, né? Até paguei para a editora, consegui reaver o dinheiro de volta, mas até paguei para a editora para publicar, né?
Chamava-se Eletrocardiograma do Internato à Cardiologia. Tinha 100 páginas, era bem curtinho, eram mais assim tópicos bem rápidos, né? E é bem bacana. Até hoje quem tem fala que esse livro é um livro assim, olha, publica de novo porque é muito bom esse livro e de fato ele é bem prático, ele é bem rápido, né? 100 páginas e um livro pequeno, então rapidinho você lê. Aí lancei o Manual de ECG, que já é um livro bem maior, são 700 páginas já de ECG, depois pela Sanar, já foi uma porta que se abriu para depois escrever o Tratado de ECG. O tratado são 800 páginas, 1.700 referências, 1.200 figuras, é o livro mais completo que existe em cardiologia do Brasil, e eu já ouvi colegas eletrofisiologistas falando que ele está no top 5 do mundo fácil, né? Da parte coronária, por exemplo, ele é o melhor que existe no mundo, sem nenhuma Falsa modéstia. sem nenhum concorrente. Isso. Não, concorrente eu ia falar, né? Concorrente. Foram eles que falaram, né? Não sou eu que estou falando. E aí tem um manual prático também para terminar. E aí tá tudo lá. E é tudo pela Sanar, e se pôr no Google lá, acha isso tudo, né? Só tem um livro que não é pela Sanar, é o Manual Prático de Elétrica, esse daqui que nós lançamos pelo Dante Pazanese, e a editora é a editora dos editores. Todos os outros pela Sanar. E, Alencar, a inteligência artificial potencial enorme, já é realidade. Já falamos sobre isso lá no ChatGPT, né, Alencar, que você usa, eu sei. Você acha que qual que é a relação disso com medicina baseada em evidência? Vai ajudar os médicos? Vai fortalecer a medicina baseada em evidência, na sua opinião? Eu não tenho dúvida que vai fortalecer. Mas, como a inteligência artificial é um aprendizado, né? É um machine learning que depois leva ao resultado da inteligência, para que se ensine a máquina, você tem que ensinar corretamente as coisas. É como um ser humano, né? Se você só ensina coisa boa para uma pessoa, essa pessoa provavelmente terá atitudes boas no futuro. Se essa pessoa aprende, seja na escola, seja dos pais, familiares ou do meio em que ela está, se ela aprende coisas ruins, ela também provavelmente tomará atitudes ruins, né? A mesma coisa é lá. Então eu me preocupo um pouco, apesar de eu achar, e minha resposta foi positiva à tua pergunta, né? É ótimo, acho que vai ser um excelente crescimento que nós vamos ter em termos de escalabilidade, de aprendizado em geral do ser humano mesmo. A gente vai aprender com a máquina nesse ponto, né? Nós temos que ter cuidado com o que a gente alimenta a máquina, né? Então a gente tem que ter cuidado com aquele problema do giga, né? Garbage in, garbage out, né? Só para dar um exemplo, já existe uma inteligência artificial que chama-se Elect, que eu tentei até entrar em contato com os fundadores dela, né? Mas é uma ferramenta bem simples, né? Não existe sequer um e-mail para enviar para eles. Eu vou tentar procurar com mais paciência depois, para orientá-los, para informá-los que, olha, tem que melhorar algumas coisas aí. Por exemplo, dar um feedback para a máquina, né? É uma ferramenta de machine learning cujo usuário não consegue dar um feedback. Eu não sei se é exatamente a ferramenta que nós queremos para o futuro. O que o Elect faz? Você entra lá e coloca uma pergunta sobre qualquer coisa em medicina. Por exemplo, existe evidência de que dar sulfato de magnésio para uma gestante pode reduzir o risco dela ter eclâmpsia? Então você pergunta lá, enter, e ele vai fazer uma busca só de artigos científicos. Ele vai ser um Google só de artigos científicos e já vai te dar a resposta, e ele vai, inclusive, entregar do lado os artigos com os seus resumos, né, suas intervenções, quantos participantes, dá vários dados sobre os estudos para você interpretar. Até aí tudo ótimo, né? O problema é que eu fiz um teste no Elect de pesquisar sobre uma droga controversa na pandemia de Covid, né? E a resposta lá foi que a droga funcionava. Então, assim, e por quê? Porque ela referenciou artigos científicos que diziam que funciona. Só que os artigos são forjados, são fraudes. Bastava você entrar neles, mesmo no resumo já se conseguia perceber. A máquina não percebeu. Então, ela foi alimentada por lixo, garbage in. Ela deu um resultado lixo, garbage out. Ela acabou me dando uma resposta errada, o que me diminui muito a minha confidencialidade. Quanto que eu confio nesta máquina, né? Porque se ela não acertou isso eu sei como é que eu vivi tudo isso, né? Eu fico com medo de usar essa ferramenta para me responder sobre a eclâmpsia, porque eu não sou obstetra, então eu não tenho tanta experiência sobre isso. Será que eu vou acreditar na máquina ou eu vou fazer isso por minha conta própria, entendeu? Então, isso é um problema que vai ser rapidamente vencido, mas para ser vencido, ele tem que ter um feedback, ele tem que ter o usuário ali mexendo,
ele tem que ter pessoas experientes por trás. Eu percebi ali que é uma máquina rudimentar, talvez não tenha nem médico envolvido, né? Ele faz uma busca limpa da coisa e joga, né? Mas nada que uma programação não mude, né? Se tiver um José Alencar por trás, um Luiz Correia por trás, enfim, alguém que fala sobre medicina baseada em evidências, tentando alimentar essa máquina de alguns conhecimentos mais específicos da medicina baseada em evidências, eu acho que isso pode melhorar. E aí o céu é o limite. O bom da inteligência artificial é isso. Aí a escalabilidade é infinita, vai depender só do poder da máquina que está hospedando esse site, né? Então eu vejo com muito bons olhos, mas ainda temos que melhorar sobre isso. ChatGPT, mesma coisa, né? Há interferências políticas, né? Já se percebeu lá no ChatGPT. O ser humano é um animal político, né? Então não há nenhum problema sobre isso, nenhum. O problema é como é que a inteligência artificial se manifestará sobre isso. Ela vai se manifestar politicamente, ou seja, ela vai colocar um tracinho de política na resposta dela ou não, né? Então, tudo isso são coisas para o futuro muito próximo, viu, Lourenço? Eu acho que em 2023 mesmo, nós teremos conversado muito sobre isso e tido muitas respostas sobre isso, não só na medicina, mas no empreendedorismo, tua praia, enfim, qualquer área, isso vai mudar muito rápido esse ano. Perfeito. E pegando o gancho aí que você trouxe do empreendedorismo, você é um dos principais embaixadores da Cardiogram, né? Agora, nesse momento que a gente está gravando, a gente está com 5.700 membros em 120 dias. E você tem acompanhado ali aquela discussão, em média, Alencar, você sabe, a gente comunica isso, uma pergunta que é feita ali no feed da Cardiogram, em média 40% das respostas vêm até 1 hora, e geralmente por pessoas com alto nível de evidência, que são os embaixadores como você. Como que você acha que esse tipo de ferramenta em que a comunidade de pares se ajuda pode fazer a diferença lá no desfecho do paciente? Como que você vê isso e o que você tem vivenciado ali na Cardiogram? Então, eu acho, eu já falei para você, Lourenço, pessoalmente, eu acho essa ferramenta fantástica, revolucionária, e do modo como você e sua equipe, o Davi, né, e todo o pessoal da Cardiogram está tocando isso, eu acho que tem um potencial para crescer exponencialmente, para ser uma ferramenta de busca de conhecimento científico consistente, né? Eu repito essa palavra consistente porque eu estou sempre pensando no futuro, né? E por que eu falei a palavra consistente agora? Porque se eu jogar lá no Elite alguma pergunta sobre cardiologia, eu vou confiar muito menos na resposta do Elite do que eu vou confiar na resposta do André Feldman, um especialista em coronárias e em pós-operatório de cirurgia cardíaca coronária, né? Então, se eu quiser ter uma resposta não apenas gerada por uma máquina que pode ter tido lixo na sua obtenção dessa resposta, lá naquela plataforma eu vou ter essa resposta direto de um especialista. Você fez um trabalho muito bom, Lourenço, em deixar essas pessoas lá, né? Olha, daqui o embaixador é esse, ele tem aqui essa estrelinha, então você consegue perceber que é seu embaixador. A informação que ele terá é uma informação que está fundamentada pelo currículo dessa pessoa, pela autoridade que ele tem, né? Então, desta pessoa você vai obter a resposta mais ética, mais profissional e mais baseada em evidências possível, né? Eu acho que essa ferramenta, ela une médicos de qualquer lugar do Brasil de maneira rápida e de maneira muito democrática. Isso faltava, né? A discussão no Twitter não é forte. A discussão pelo WhatsApp muitas vezes é enviesada, porque ela é limitada, ela está só ali naquele teu grupo, entre os pares, né? Enquanto que lá não. Lá o André Feldman responde uma coisa e o paciente tem também uma arritmia. Eu entro e complemento. Então, a curadoria está sempre ali e para o médico que está lá, médicos que podem fazer parte da plataforma, né? É um ganho enorme de conhecimento e de valor em estar na plataforma, né? Em, às vezes, ler a mensagem que chega, né, Lourenço? Chega a mensagem no WhatsApp aqui, de um determinado post. Novo estudo que saiu agora na American College. Já resumido, né, por, sei lá, Maria Cristina Izar, uma dos maiores especialistas em lípidos desse país, né? Lido por ela e resumido por ela. Então, assim, se você é médico, tá nos ouvindo aqui agora, e ainda não faz parte da Cardiogram, eu recomendo muito que entre. É gratuita,
E essa curadoria que você vai ter lá, você não encontra em nenhum outro lugar do Brasil. Não existe uma outra ferramenta nem parecida perto dessa daqui. Excelente, obrigado aí pelo seu feedback. E já te adianto que eu e o Davi estamos ligados aí no GPT, viu? No chat GPT. Você deu essa dica aí pra gente, a gente já tá ligado. E a ideia é como usar a inteligência artificial validada pela opinião do especialista que é reconhecido pelos pares como uma autoridade no assunto. E em 23 aí nós vamos ter novidades sobre isso também, viu, Alencar? Quero te agradecer. Perfeito. Está saindo o API, né? O API da ChatGPT está saindo para Windows agora, para a Microsoft que comprou. Então acho que vai dar para a gente casar com outras plataformas. Exatamente, essa é a nossa expectativa. E Alencar, obrigado, admiro muito o seu trabalho, esse papo excelente, é um tema que a gente precisa ficar ligado, inclusive, eu acho que em tudo, né? À medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente consegue ter mais evidências das ações que a gente está tomando. E todas as ações que a gente puder tomar baseado em evidências são melhores do que as ações tomadas sem evidências ou com evidências ineficazes. Vai na sua casa aí, na forma como que quando você pega a sua esposa e vai num restaurante, você tem evidência, você vai lá no TripAdvisor e vê o que as pessoas estão falando daquele restaurante. Dos seus filhos, da forma como que você vai agir com seus pais. Eu tô passando para o seu negócio, seja um negócio digital, seja um negócio não digital, por exemplo, você tem uma padaria, você precisa tomar feedback do seu cliente, isso é uma evidência que você pode usar. E na ciência, pessoal, não tem como não evoluir para esse caminho da evidência. A gente precisa usar isso a nosso favor e agradeço, Alencar, por você ser um dos guardiões aqui no Brasil e em breve no mundo, se Deus quiser, né, dessa medicina baseada em evidências. Obrigado, viu? Valeu, Lourenço. Obrigadão pelas palavras e pela oportunidade de estar aqui, viu? Me chame mais vezes, estou à disposição. Tamo junto. Valeu, pessoal. E eu preciso do seu feedback. Conta pra mim o que você achou. Tô no @LorenzoTomé, Instagram, LinkedIn. Manda pra mim o seu recado. Gostou, não gostou? Quem que você gostaria que tivesse aqui? Temas, quando a gente constrói junto com você, o nosso podcast é baseado em evidências e fica muito melhor. E você também pode dar um like ou dar estrelinhas, né? Avaliar o nosso podcast. Quando você faz isso, você está ensinando para o algoritmo que ele tem evidências que esse podcast é bom. Então, se você gosta do nosso podcast, ajuda o algoritmo a ter evidências para que ele distribua para mais pessoas o podcast do Saúde Digital. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.